Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Para nós é uma alegria, uma honra e um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos para aprendermos um pouco mais a respeito desta palavra que é viva e esta carta que para nós é uma carta muito atual. Então nós estaremos retomando o estudo da primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. E você que ainda não teve a oportunidade de ler esta carta, aproveita por esses dias para fazer a leitura. Na semana passada nós fizemos uma introdução e nós vamos fazer uma recapitulação muito rápida. Nós trabalhamos um certo tempo na área do ensino e ainda temos um pouquinho de trejeitos de professora. E nós nunca entramos num assunto diretamente quando é uma sequência. Nós fazemos uma recapitulação e depois tomamos novamente aonde havíamos parado. Então, nós vamos recapitular muito rápido aquilo que foi falado na semana passada. Nós fizemos uma introdução, falamos a respeito do contexto econômico, social, cultural da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele escreveu, na verdade, 13 epístolas. A Epístola aos Hebreus, existem alguns teólogos que atribuem ao apóstolo Paulo, mas ele não reivindica a autoria desta carta. Então, nós colocamos aí como se fosse 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. E é por isso que nós falamos 1 Coríntios, porque é a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Os livros do Antigo Testamento nós já falamos no masculino. 1 Samuel, porque é o primeiro livro escrito por um autor que nós realmente não conhecemos. Cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Algumas cartas ele escreveu quando estava numa prisão lá em Roma, que foi a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta também a Filemon. E, alguns escritores separam estas cartas como se fossem cartas de prisão, porque o apóstolo Paulo estava numa prisão. Existem também as chamadas cartas pastorais, que foi a 1ª, 2ª Timóteo e Tito. As outras cartas, Paulo, ele endereçou a uma comunidade. Agora, Timóteo e Tito, ele endereçou a pessoas. E há também a chamada carta a Filemon, que ele endereçou também a uma pessoa, mas é classificada como uma das cartas de prisão. Nós falamos a localização, que é muito importante para compreendermos o conteúdo. Era uma cidade que ficava a 20 quilômetros da cidade de Atenas e era uma cidade totalmente helenizada. A cultura grega era a cultura que imperava ali. Falamos ali da localização. O apóstolo Paulo esteve na sua 2ª viagem missionária na cidade de Corinto. Olha ali no mapa, é muito próximo a cidade de Atenas. Então, teve toda uma influência da cultura grega. Falamos do autor, que é o apóstolo Paulo. Falamos dos habitantes. É muito importante sabermos mais ou menos a quantidade de habitantes e quem, na verdade, compunha
ali a cidade de Corinto. Era a quarta maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. A população era entre 600 a 700 mil habitantes e 2/3 eram escravos. Quando nós estivermos lendo o capítulo 11, nós vamos entender ali a respeito da festa do amor e da Santa Ceia. 2/3 eram escravos. Falamos a respeito da moral. Era uma cidade totalmente corrupta e idólatra, uma cidade totalmente voltada para a prostituição. Falamos que a deusa adorada, podemos dizer a padroeira da cidade de Corinto, era Afrodite. Afrodite era a filha de Zeus. Nós contamos aí rapidamente a respeito da mitologia grega e também romana a respeito desta deusa, que era uma deusa voltada para a imoralidade e também a prostituição. Falamos aí de Zeus, que era, ou Júpiter, que era o pai de Afrodite. Falamos sobre a economia daquela cidade, vinha aí dos marinheiros, da prostituição, do conserto de navios e também das velas. Falamos da origem da carta, que foi mais ou menos no ano, a origem ali da estada de Paulo, da abertura do trabalho missionário, que foi mais ou menos no ano 52 depois de Cristo, e ele estava ali com um casal, que era Priscila e Áquila, e mais tarde veio também Silas e Timóteo para reforçar a ajuda ali naquela cidade, para que o evangelho pudesse avançar ainda mais. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada a partir ali do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, especificamente no capítulo 18, fala sobre a estada dele na cidade de Corinto. A comunidade, como era a comunidade da igreja de Corinto. Embora alguns judeus tivessem se unido à igreja ali, a maioria procedera dentre os gentios. Então, era uma igreja basicamente composta de gentios. Havia judeus, mas era a minoria. A ocasião da epístola, a primeira Coríntios, foi escrita após 4 anos, quando Paulo recebeu notícias perturbadoras acerca da má conduta dos convertidos em Corinto. Paulo, ele não estava ali naquela cidade, ele estava na cidade de Éfeso, que ficava bem próxima, e ele recebeu algumas notícias que nós falamos que foi dos da casa de Cloé, chegaram até o apóstolo Paulo e contaram o que estava acontecendo ali na cidade de Corinto. E ele também recebeu uma carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, fala que ele recebeu uma carta com diversas perguntas. Quando nós escrevemos algum livro, apostila, seja o que for, que seja uma carta, ela tem um propósito. E é claro, essa carta nós poderíamos tirar vários propósitos, mas nós destacamos 2 principais, que é reprovar os coríntios pelos flagrantes pecados que eram permitidos na igreja e responder às perguntas sobre a vida e a doutrina cristã feita pelos coríntios. Então, Paulo ele escreveu com 2 propósitos. Primeiro, reprovar aquela conduta dos irmãos ali da igreja de Corinto. E o outro propósito era responder às diversas perguntas da conduta cristã. E esta carta, ela tem um valor muito grande para nós, é uma carta muito atual e é como que se fosse um manual para um bispo, um pastor e um líder de igreja, como se fosse um manual que nos ensina a tratarmos dos problemas que acontecem dentro da igreja. Era a igreja, podemos dizer, mais problemática. E destacamos alguns pontos importantes para nós compreendermos esta carta. Paulo, ele ficou sabendo dos problemas através da família de Cloé. Já havia uma carta que possivelmente é a primeira Coríntios,
que Paulo fala que já havia escrito a eles. E eu sempre enfatizo, nós não devemos nunca desistir de uma comunidade, de algumas pessoas. Tentou uma vez, não conseguiu, tenta a segunda, a terceira, a quarta, e fica tentando sempre tentar com que uma vida ela se volte realmente para Deus e se converta e largue os seus maus caminhos. Paulo ele recebeu uma carta com diversas perguntas, e Estéfanes, Fortunato e Acaico levaram uma oferta e possivelmente também entregaram esta carta. Era como que se fosse uma comissão visitando o apóstolo Paulo lá na cidade de Éfeso, levaram uma oferta para ele e também entregaram esta carta. Nesta igreja não faltava um dom. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, fala que naquela igreja havia a presença de todos os dons espirituais. Isso significa que a presença de dons espirituais não é termômetro para a espiritualidade. A pessoa pode ter vários dons, mas ser uma pessoa, podemos dizer assim, que não é espiritual e nem totalmente liberta. Nem sempre a igreja reflete o comportamento do líder ou do fundador. Era a igreja mais problemática. E quem foi o fundador desta igreja? Um homem sério, um homem idôneo, um homem maduro, um homem espiritual. Então, nós não devemos nunca julgar o líder pelo comportamento dos liderados. Nós não podemos fazer isso. Existem líderes que são totalmente dedicados à obra do Senhor, trabalha com sinceridade, e na sua mão Deus confiou um rebanho totalmente meninos que precisam ainda de amadurecimento. E o líder precisa ter muita paciência e visão da parte de Deus, que tem jeito. Deus ele pode mudar, Deus ele pode transformar. Paulo estava na cidade de Éfeso, então isso aqui são pontos importantes para nós compreendermos esta carta. Nós vamos agora pular para o capítulo 7, que foi onde nós paramos com o nosso estudo. O capítulo 7, ele fala sobre o casamento e também sobre o celibato. A maioria dos teólogos entendem que este capítulo, Paulo ele estava respondendo diversas perguntas que ele havia sido questionado. E o versículo 1 do capítulo 7, eu gostaria que os irmãos deixassem as vossas Bíblias abertas no capítulo 7 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O versículo 1 está escrito: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Nós entendemos que a partir deste capítulo, Paulo agora, ele começa a responder várias perguntas a respeito de uma carta que ele havia recebido. Os primeiros 6 capítulos nós entendemos que os da família de Chloe chegou para ele e contou: olha, está acontecendo isso e isso. Os irmãos se lembram bem, havia um partidarismo dentro da igreja, havia imoralidade dentro da igreja, e os irmãos estavam tratando aquilo ali como se fosse uma coisa normal, não se entristeceram. Haviam litígios também dentro da igreja. Então, nós entendemos que até o capítulo 6, essas notícias foram dadas pelos da família de Chloe. Agora, a partir do capítulo 7, nós entendemos que Paulo ele recebeu uma carta com diversas perguntas. E esse capítulo, ele foi escrito em parágrafos. É como que se o apóstolo Paulo estivesse respondendo. Fizeram uma pergunta, ele vai e responde com um parágrafo. Fizeram outra pergunta, ele respondeu com um outro parágrafo. É mais ou menos assim um entendimento. Eu sou casada e agora me converti. Eu posso me abster de ter relações com o meu esposo? E o apóstolo Paulo, ele começa a responder. No versículo 3 está escrito: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Olha a resposta que o apóstolo Paulo ele dá. Era como se ele tivesse respondendo uma outra pergunta.
Eu quero ficar em estado de consagração. Eu posso ficar longe do meu cônjuge? Paulo ele dá uma outra resposta no versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha as respostas que o apóstolo Paulo ele vai dando passo a passo a respeito das questões do casamento. Talvez tivessem feito uma outra pergunta para o apóstolo Paulo: é melhor casar ou ficar solteiro? A partir do versículo 7, Paulo ele fala: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha como Paulo ele vai respondendo cada questão, cada pergunta. Meu esposo é descrente, posso me separar? Versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Paulo ele responde mais uma questão a respeito do casamento. Eu me converti, posso continuar frequentando o templo de Afrodite? Eu posso continuar vivendo a vida que eu vivia lá fora? Versículo 28. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Em outras palavras, Paulo ele está dizendo: olha, se vocês continuarem vivendo a vida lá fora, como vocês viviam, frequentando o templo de Afrodite e participando daqueles rituais de imoralidade, vocês vão estar pecando. Agora, se casar, vocês não vão mais pecar. Ele deixou bem claro. Eu posso me casar outra vez? E ele dá a resposta. Bom, eu sou casada agora, o negócio não está muito bem, talvez acabou o amor, ou eu não estou me entendendo muito bem com o meu esposo ou com a minha esposa. O versículo 39 está escrito: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se faleceu seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Olha aí, Paulo respondendo as diversas questões a respeito do casamento. E o pensamento dele coaduna com todos os ensinamentos de Jesus. Entendam bem uma coisa: a revelação do casamento no Novo Testamento ela é muito diferente da do Antigo Testamento. Certa feita, nós colocamos até ali algumas referências: Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 6, versículo 17. Fizeram algumas perguntas para Jesus e falaram para ele: olha, Moisés deixou o divórcio e agora nós podemos continuar observando a lei de Moisés? Jesus ele respondeu: Moisés deixou por causa da dureza do coração, mas eu, porém, vos digo, qualquer que deixar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. Eu preciso falar essas coisas aqui. Eu sei que
é um assunto muito difícil, um assunto complicado, melindroso, e quase não se fala dentro da igreja a respeito dessas passagens bíblicas, mas nós precisamos falar para a igreja, porque existe uma lista lá no livro de Apocalipse que fala a respeito de quem vai ficar de fora do reino de Deus. Os idólatras, aqueles que se prostituem, os adúlteros, quem comete mentira, os feiticeiros, e por isso que esse assunto é um assunto muito importante. Eu não vou falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu só vou fazer citações daquilo que está escrito na Bíblia, e você, como um servo e uma serva do Senhor, vai entender muito bem o que Deus ele quer ensinar para a sua igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17. Marcos, capítulo 6, versículo 17. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Herodias não estava vivendo um romance com Herodes. O texto fala que ele tinha se casado com ela. E João Batista foi levantado por Deus para dizer para Herodes, não era para dizer para alguém que estava ali seguindo a Jesus, não era para dizer para alguém que era fiel ali aos ensinamentos de Jesus, foi para uma pessoa que estava errado lá no mundo, vivendo os seus prazeres, e Deus teve o cuidado de levantar um profeta para dizer para ele: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão Filipe. E por causa desta palavra, João Batista ele foi parar no cárcere. Jesus, ele nos dá uma revelação totalmente diferente. Moisés, ele falou olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Golpe por golpe, ferradura por ferradura, ferida por ferida. Jesus, ele falou, não, eu vos digo já diferente. Qualquer que te ferir numa face, você vai oferecer a outra. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, você vai com ele 2. Se alguém te pedir o vestido, você tira e dá também a capa. Olha a revelação de Jesus. É muito diferente. Casamento bíblico é isso que Jesus ensinou. As referências estão aí. E o apóstolo Paulo, ele também deixou bem claro neste capítulo 7 da primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto. Se você tiver com alguma dúvida, você lê cuidadosamente cada uma dessas referências. Não vou fazer comentário nenhum, só estou lendo aquilo que a Bíblia diz. E nós, como servos do Senhor, ainda que a palavra venha doer, ainda que a palavra seja um pouco forte, mas é melhor nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecer aquilo que a Bíblia diz. O próprio Jesus, ele falou que a porta do céu, ela é estreita, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Se você quiser herdar o reino dos céus, o negócio é estreito, não é muito como alguns dizem, não. No capítulo 8 da carta de Paulo aos Coríntios, ele fala a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 8. E nós separamos somente alguns trechozinhos. Capítulo 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então Paulo ele fala, isso aí não tem significado nenhum
Para nós só existe um Deus, mas ele faz uma outra colocação. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Capítulo 8, versículo 13. Então, nós devemos o quê? Compreendermos o nosso irmão e tratar ele com amor. Se o lugar que você frequenta, se as coisas que você faz vai trazer escândalo para o seu irmão, para o seu próximo, é melhor você não fazer, por amor a ele, para você ganhar a ele. Se você vai no cinema e isso traz algum tipo de escândalo para o seu irmão, corta isso. Se você vai em algum lugar que aquilo ali vai trazer escândalo, ou se a tua maneira de se vestir, de se comportar, traz escândalo, é melhor você não fazer. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, eu só estou citando. Nós devemos ter cuidado com o nosso irmão. Paulo, mais lá na frente, ele concorda com aquilo que foi feito lá no concílio, em Atos capítulo 15, e nós vamos ver um pouquinho mais na frente. A liberdade cristã, esse capítulo também fala sobre a liberdade cristã, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Como nós falamos, havia um grande templo dedicado a deusa Afrodite, e havia lá os sacerdotes que estavam sempre fazendo aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos em dedicação àquela deusa. 1/3 da carne ficava para o ofertante, 1/3 da carne ela ficava ali para o sacerdote, e sobrava geralmente 1/3 da carne que era vendida nos açougues. Se a quantidade de sacrifícios fosse muito grande, é claro que os sacerdotes iriam pegar parte daquela carne e iria colocar lá no açougue para vender. Ou seja, qualquer pessoa que fosse num açougue comprar carne, iria comprar carne sacrificada a ídolos. E Paulo, ele fala, bom, se você vai escandalizar o seu irmão, é melhor você não comer. No capítulo 9, Paulo, ele fala a respeito do direito de sustento do obreiro. Se o obreiro ele está à disposição da obra, ele deve também viver do altar. É um direito do ministro. Ele precisa viver um direito do obreiro. Mas o apóstolo Paulo, ele dá exemplo de trabalho e ele renuncia aos seus direitos. E ele foi o único apóstolo com autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ninguém podia falar nada do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala a respeito disso, que ele fala que não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Quando eu leio esta palavra, eu me encanto. Ninguém podia falar nada do apóstolo Paulo, que ele estava querendo viver da obra, porque não conseguia um emprego lá fora, ou porque ele era preguiçoso. Ninguém podia abrir a boca para falar nada a respeito da sua conduta. E é tão bonito quando nós encontramos um ministro e quando nós olhamos para ele ou para ela, e ele ou ela nos inspira. É tão bonito isso. E eu louvo a Deus que eu olho assim pelos olhos da fé. Deus levantando aqui do nosso meio ministros e ministras do Evangelho, segundo aí aquilo que Paulo deixou escrito. Pessoas compromissadas verdadeiramente com a palavra de Deus, compromissada com aquilo que realmente Deus ele quer para a sua vida. E eu posso ver assim, Deus levantando vários apóstolos Paulo daqui deste lugar,
desta igreja, desse plenário aqui, de vocês que estão ouvindo esta palavra que é um pouco forte, um pouco dura. Então, no capítulo 9, Paulo ele deixa bem claro, aqueles que trabalham ali para o altar devem receber o seu sustento do altar, mas é quem trabalha. E ele deixou bem claro que ele era nas madrugadas, nas vigílias, nos jejuns, era um homem totalmente dedicado. No capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele dá diversos conselhos. Conselho para não ser como os israelitas no deserto, que viviam murmurando. Ele fala novamente as coisas sacrificadas aos ídolos, e ele fala, comer de tudo que vende no açougue sem perguntar. Você chega lá, compre e não pergunte nada. Agora, se for informado que houve sacrifício a ídolo, então você não come. E ele deixa também bem claro, não deixe escândalo. Se vai causar algum tipo de escândalo, é melhor não fazer. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20, está escrito, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Quando houve um concílio lá em Jerusalém, a respeito de seguir ou não os ritos do judaísmo, eles chegaram a uma conclusão para os gentios. E como nós falamos que a igreja de Corinto, a maior parte era composta por gentios, o apóstolo Paulo ele concorda com aquilo que foi deixado lá pelo concílio. Então, é melhor não se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição e daquilo que é sufocado e do sangue. Foi esse conselho que ele deu. No início ele deixou bem claro, gente, os ídolos não significam nada, nada é, mas por causa daquele que tem a consciência mais fraca. E depois ele ratifica que, olha, é melhor não dar escândalo e é melhor se resguardar das coisas que são sacrificadas aos ídolos. No capítulo 11, se levantou uma questão a respeito do uso do véu. Lá na cidade de Corinto, havia o costume das mulheres usarem o véu. Agora, aquelas que eram envolvidas com a prostituição, elas andavam com as cabeças descobertas, não tinham o costume de usar o véu, e aquilo ali era um diferencial. Agora, nos nossos dias, fica até difícil de você diferenciar quando uma mulher é prostituta, quando não é, porque o negócio tomou uma proporção tão grande, e quando você sai na rua, as mulheres estão com um short bem curto, já não usa nem mais uma blusa, é como se fosse um sutiã, mas naquela época havia uma distinção, havia uma diferença. E como a igreja estava usufruindo de uma certa liberdade, Paulo ele deixa bem claro, nós não vamos usar da nossa liberdade para dar lugar à carne. E nesta carta ele escreve, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem muita coisa que nós podemos fazer, mas nem tudo nos convém fazer. E ele deixa isso bem claro. Levantar essa questão, vamos continuar usando o véu? Não vamos continuar usando o véu? O véu ali para as mulheres simbolizava que elas estavam debaixo de uma autoridade. Se fosse solteira, estava debaixo da autoridade dos pais. Se não tivesse pais, estava sob a autoridade de um irmão mais velho ou de um tio. E se fosse casada, estava debaixo da autoridade do marido. Era uma maneira de diferenciar. No capítulo 11, no versículo 6, Paulo ele responde sobre essa questão. E ele fala, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. É honra possuir
cabelos crescidos. Naquela época, a mulher que guardava a sua honra, que era uma mulher de família, o costume era manter os seus cabelos crescidos. Agora, o nosso costume já é outro. Então, esse conselho aqui, ele é um conselho que, para aquela igreja, para aquela comunidade, por conta dos costumes daquela época, naquele lugar. Se os irmãos fossem voltar no tempo, mais ou menos uns 60 anos atrás, se entrasse em qualquer igreja, as mulheres elas tinham o costume de usar saia, não usava calça comprida. Então, talvez se fosse para dar um conselho há 60 anos atrás, o bispo ou o pastor iria falar para as mulheres: olha, vocês vêm para a igreja de saia, porque as mulheres de famílias, mulheres de respeito, usam saia. Se fosse 100 anos atrás, uns 150 anos atrás, seria esse conselho. Foi o conselho que o apóstolo Paulo deu, de acordo com a cultura daquela época. Festa do amor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 21, fala sobre a festa do amor. Antes de se realizarem a ceia do Senhor, eles tinham o costume de cada um levar ali um alimento e fazerem uma festa. Só que Paulo, ele fala que vocês não se ajuntaram para melhor, e sim para pior. E eu não posso louvar a Deus pelas atitudes que vocês estão fazendo. Capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Agora imagina o pastor chegar numa festa, no dia da Santa Ceia, e falar para os membros: olha, vocês não estão se ajuntando para melhor, e sim para pior. E líderes da igreja, a igreja precisa ser disciplinada, a igreja precisa ser orientada. Vocês precisam mostrar realmente o que é certo e o que é errado, ainda que venha doer um pouquinho. Na hora dói, mas a disciplina, ela tem um efeito lá na frente, e aquele efeito produz um crescimento espiritual e também estreita a nossa comunhão com Deus. Pode até doer na hora, mas estreita a nossa comunhão com Deus. E nós, como ovelhas, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do nosso pastor. E o apóstolo Paulo, ele fala que naquela festa, alguns estavam se embriagando. Olha, uma reunião de crente, e os irmãos estavam embriagados. E para eles aquilo ali era uma coisa normal. Por que normal? De onde eles vieram era uma coisa normal se embriagar, e agora estavam trazendo esse costume para dentro da igreja. Nós não podemos nunca pegar um costume lá de fora e trazer para dentro da igreja como se aquilo ali fosse uma coisa normal. E Paulo, ele fala que uns estavam se embriagando e outros tinham fome. Lembra no início que nós falamos que 2/3 dos irmãos ali que frequentavam a igreja de Corinto, eles eram escravos. Os mais abastados traziam ali os seus alimentos e eles comiam e deixavam seu irmão com fome. Paulo, ele estava dando uma lição e repreendendo os irmãos. Haviam muitos que eram egoístas. Em outras palavras, Paulo, ele falou: olha, tem que dividir, não pode ter esse tipo de comportamento, e aqui também não é lugar para se embriagar. Então, se vocês estão com fome, quer se alimentar, come em casa. Aqui o negócio é diferente. E ele começa a falar a respeito da ceia do Senhor. A partir do versículo 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele deixa bem claro que ele recebeu do Senhor aquilo que ele estava ensinando. E é tão triste quando você adentra na casa do Senhor para ouvir uma palavra da parte de Deus, e aquele ou aquela pega o microfone e fala: eu não tenho, mas ele tem; eu não sou, mas ele é. Pegam frases já pronta. O apóstolo Paulo, ele tinha alguma coisa para dar para a igreja. Pedro e João, quando entraram no templo, eles falaram para aquele coxo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Então, o cristão, principalmente os líderes, tem que ter alguma coisa da parte de Deus para entregar para a noiva, para dar à noiva. E ele fala que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um memorial para nós lembrarmos de Jesus, daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. É um memorial. Aqui não é termômetro para saber se você está ou não em pecado. A última ceia que o apóstolo Paulo ele faz referência, da noite em que Jesus foi traído, Judas, ele estava ali participando. Jesus sabia que ele era ladrão. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, fala que ele tinha a bolsa, ele era o tesoureiro ali do grupo, e ele tirava o que ali se lançava. Jesus, ele deixou bem Judas participar ali daquela comunhão, e ele falou no capítulo 22 de Lucas a respeito ali da comunhão. E tem um texto lindo que Jesus disse que ele os amou, e os amou até o fim. Esta palavra é muito forte. É muito fácil eu dizer que amo a minha mãe, que amo as minhas irmãs e as minhas sobrinhas, que amo aqui a minha irmã, que amo vocês. Vocês só me fazem o bem. Agora, amar aquele que o traiu, amar aquele que te deu uma punhalada nas costas, o negócio é muito mais difícil. E a Bíblia é bem clara em dizer que ele os amou, e os amou até o fim. Pedro andou com Jesus, e nós falamos isso aqui na aula passada. Jesus já estava para subir, e ele disse assim para Pedro: Pedro, quando tu se converter, tu confirma teus irmãos. Olha que palavra. Existem pessoas que estão aqui no nosso meio, vê Deus fazer tantas coisas, mas ainda não é convertido e não consegue demonstrar nunca amor ao próximo. Capítulo 12 fala a respeito dos dons espirituais. Gente, essa carta ela é tão rica, ela é tão linda. Eu gostaria de, quando encontrasse com os irmãos aqui no próximo culto, ou nas próximas semanas, ouvir os irmãos dizer: eu li a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Só traz edificação para nós. Capítulo 12 fala a respeito dos dons espirituais. A maioria dos escritores dividem os dons em 3 grupos: dons de poder, que é o dom da cura, o dom da fé e o dom de operar maravilhas. Cura é quando alguém está enfermo, com uma dor de cabeça, com um resfriado, e Deus usa ali alguém com aquele dom para curar. A fé é quando você exerce fé sobre alguma circunstância e traz à existência aquilo que não existe. E operar maravilhas é alguma coisa sobrenatural. Digamos, um cego de nascença, ele voltar a ver, isso aí é uma operação de maravilhas. O outro grupo de dons é chamado de dons da inspiração ou de elocução, que é a variedade de línguas
interpretação das línguas e o dom da profecia. E Paulo, ele fala para nós buscarmos o dom da profecia, porque traz muita edificação para a igreja. O outro grupo de dons é o chamado dons da revelação ou da sabedoria, que é os dons de discernir os espíritos. O apóstolo Paulo discerniu aquele espírito daquela moça lá na cidade de Filipos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala a respeito deste relato. Palavra da sabedoria é quando alguém está numa situação muito complicada, difícil, e Deus, ele dá ali uma palavra. Quando perguntaram para Jesus com que autoridade você faz essas maravilhas, e Jesus, ele teve uma palavra de sabedoria. Ele falou: se vocês me responderem se o batismo de João é de Deus ou dos homens, aí eu também respondo para vocês. E eles se calaram. Quando trouxeram também uma moeda para Jesus, porque os judeus não tinham costume, para eles não era normal pagar tributo, fazia parte da cultura dos judeus. Aí perguntaram, e Jesus, ele era judeu, Jesus, ele veio a esse mundo, ele nasceu ele de um povo, de uma cultura, de uma família, e trouxeram a moeda e falou: é lícito pagar tributo a César? E Jesus falou: me dai a moeda, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é palavra de sabedoria. E palavra da ciência é alguma coisa que está oculta aparentemente, e Deus, ele revela aquilo que está oculto. Aquela mulher samaritana, quando chegou para Jesus, Jesus falou assim: olha, você teve 5 maridos e aquele que você tem não é teu. Isso aí é uma palavra da ciência. Nós não podemos fazer muitos comentários dos capítulos, e quem quiser saber com mais detalhes, isso aqui é um estudo de introdução, não é estudo de teologia da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Isso aqui é só conhecimento bíblico. Conhecimento teológico é um conhecimento muito mais aprofundado, podemos assim dizer. E nós temos um seminário forte. Você que quer aí ter bastante conhecimento da palavra de Deus, faça um seminário, estude em casa. Paulo, quando ele termina o capítulo 12, no versículo 31, ele fala: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E o caminho mais excelente que ele mostra é o capítulo 13, que fala do amor, ou seja, o uso do amor nos dons, a prática dos dons com amor. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O amor não é um dom, ele encabeça a lista do fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O caminho mais excelente é o uso dos dons aliados ao amor. Existem pessoas que Deus, ele deu ali o dom, mas usa o dom para se promover ou para se beneficiar. Nós não podemos usar o dom que Deus, ele nos confiou para nos promovermos ou nos beneficiar. Eu não posso usar o talento que Deus me deu. Eu entendo que Deus, ele me deu um talento para ensinar a palavra de Deus. Eu não posso chegar em uma igreja e querer me beneficiar com isso. Olha, o estudo bíblico é X. Eu estou querendo o quê? Me beneficiar, querer tirar proveito daquilo que não é meu, é de Deus. Ele só me deu por uns momentos para que eu viesse ali exercer. Você cuidado com aquilo que Deus, ele está te dando, porque no grande dia nós vamos ter que prestar contas do nosso talento, daquilo que Deus, ele tem confiado a nós. Então nós devemos praticar os dons que Deus, ele nos concedeu com amor. Faça a obra de Deus com amor
e por amor, para que você não venha receber o seu galardão aqui na terra. Faça tudo com amor e por amor. Nós não vamos comentar o capítulo 13. O capítulo 14 fala sobre a ordem no culto, é muito importante. Paulo, ele cita aqui alguns elementos do culto. O culto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ele possuía alguns elementos. No Antigo Testamento, era a figura do sacerdote. É ele que oferecia ali o sacrifício, é ele que oferecia as ofertas. Era bem diferente. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala que quando nós nos ajuntamos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação. Tudo que acontece deve ser para a edificação da igreja. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Nós podemos louvar a Deus de diversas maneiras. Você pode louvar a Deus pulando, você pode louvar a Deus gritando, você pode louvar a Deus dançando, mas dentro da igreja, no culto, no ajuntamento, aquilo que você fizer tem que ser para quê? Para a edificação da igreja. Então você só pode trazer alguma coisa para participar do culto se aquilo for edificar a igreja. Se não for edificar a igreja, não é para trazer para o culto, não. Faz lá na sua casa, faz lá no seu quintal, faz lá na casa da sua mãe, mas aqui não, aqui é lugar de reverência. E tudo que acontecer tem que ser para edificação. Eu não posso nunca desvirtuar. Olha, foi na Idade Média, começaram a introduzir artes cênicas dentro da igreja, ou seja, algumas peças teatrais, porque haviam muitos leigos e não entendiam. Eu estou falando e eu entendo que vocês estão entendendo com muita clareza, com muita nitidez, mas quando havia-se uma pregação, boa parte da igreja não entendia aquilo que o pastor estava falando. Então, quando se encenava uma peça de Zaqueu, ou uma peça, digamos que das 10 virgens, aquilo facilitava a compreensão daqueles que estavam ouvindo. Então, trazia o quê? Edificação para a igreja. Os irmãos conseguem compreender? Agora eu pergunto para a igreja, apagar a luz vai trazer edificação para a igreja? Eu colocar um grupo aqui dançando vai trazer edificação para a igreja? A pessoa que está dançando está louvando a Deus, demonstrando aquilo ali, está louvando a Deus, certo. Mas quando está numa reunião, que há um ajuntamento, tudo aquilo que acontecer tem que ser para edificação. E existem muitas coisas no culto que existe que não deveria existir. Por exemplo, hino nacional é um costume, mas não faz parte da edificação da igreja. E tantas outras coisas que vão se introduzindo, e nós devemos ter o cuidado, porque existe um centro de adoração, e o centro é nosso Deus. E o culto também não deve ser voltado para uma pessoa. Se nós estamos aqui, o culto é para Deus. Nós não vamos também fazer muito comentário. Eu sei que tem hora, essa carta, que é uma das cartas mais doutrinárias do apóstolo Paulo. Como nós falamos aqui no início, isso aqui é um manual de um líder. Aqui nós temos resposta para diversas coisas que acontecem dentro da igreja. E é disciplina o tempo todo. O apóstolo Paulo, sutilmente, ele está sempre disciplinando a igreja, corrigindo a igreja. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala também a respeito do culto racional. O culto ele deve ser oferecido com inteligência. Se eu sei que o horário de terminar o culto é às 9 horas da noite, às 21 horas, e eu sei que ainda tem outras coisas para fazer, tem um grupo para cantar e tem que fazer a oração pelo enfermo, eu tenho também que orar
pelo irmão que vai procurar um emprego, eu tenho que orar pela irmã que está passando tribulação na casa dela, eu tenho que orar pela oferta. Se o horário está apertado, é uma pessoa só, faz a oração para todas aquelas causas. É muita coisa. Vamos cantar um louvor congregacional. Aqui, como é uma igreja grande e tem o data show, coloca a letra ali e todos cantam juntos. É assim o culto racional. Todos nós vamos poder adorar, prestar o nosso culto com raciocínio, com inteligência, porque é tão ruim quando alguns saem da igreja murmurando. É tão triste porque passou muito do horário sem necessidade. O capítulo 15, alguns irmãos não criam na ressurreição, não acreditavam nesse negócio de ressurreição. E Paulo, ele trata aí da ressurreição. E é um dos textos mais lindos que existe na Bíblia, é esse relato do capítulo 15 do apóstolo Paulo, que nós lemos na semana passada, capítulo 15, a partir do versículo 51, que diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, ele deixa bem claro que nós vamos ressuscitar. E um dia a morte, ela vai deixar de existir. Nós vamos retornar o microfone para o pastor. E voltando aqui à parte do culto, quem está dirigindo o culto, ele não deve ficar falando o tempo todo. E se o culto ele termina 21 horas, e se o pastor ou dirigente tem alguma coisa para falar, ele sempre tem que deixar uns 10, 15 minutos para o pastor. Isso é ético. Que nós venhamos reter tudo aquilo que nós aprendemos. E Paulo, ele quando começa a escrever a sua segunda carta, o tom dele é totalmente diferente. Nós agradecemos a oportunidade, agradecemos a atenção dos irmãos, e eu tenho certeza que eu sei que a palavra ela foi um pouquinho mais forte, um pouquinho mais dura, mas a disciplina ela é importante, ela só nos faz nos aproximarmos ainda mais de Deus. E eu louvo a Deus porque vocês venceram muitas dificuldades para estar aqui numa noite de terça-feira para ouvir a palavra de Deus. Deus vem abençoar ricamente a cada um de vocês. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.